Eu não sei se você se você leu ali, mas a hora que eu li esse texto, eu falei assim, mas que pergunta besta. E agora a serpente fala assim, não, vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eu falei, se fosse eu no lugar, a hora que eu li isso, eu falei assim, lógico. Vou morrer Fala de vou fome. morrer de fome, vou fazer fotossíntese aqui no jardim. Era isso que eu ia ter falado pra serpente, é lógico, vou fazer fotossíntese aqui no jardim, pelo jeito. One, two, three, four. E aí, galera, estamos de volta com o podcast Até Que Ele Venha e aqui quem fala é a Larissa. Hoje nós vamos continuar a conversa sobre a discussão entre Eva e a serpente. Porém, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, porque esse é o segundo episódio da série O Diabo no Divã, você para e volta para o primeiro episódio para você conseguir entender o que nós vamos conversar hoje e agora. E se você já assistiu, então fique agora com o resumão do primeiro episódio. O que exatamente o autor me fala é que o homem é Aron, nu, inocente, Sem culpa. sem culpa, e a serpente, ela é Arum, que é astuta, inteligente, esperta, né? esperta, Esperta no sentido de ter malícia. ou seja, traz exatamente essa contradição ali. Entre esses dois posicionamentos, entre o Arom e o Arum. 3, 2, 1. Bom, esse foi o resumão do episódio anterior, então fiquem agora com um novo episódio da série O Diabo no Divã. E agora, continuando lendo o texto, nós vemos que a serpente ela chega para conversar com a mulher. E ela diz exatamente o seguinte para a mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim? E ela chega para a mulher com esse questionamento. Que não faz sentido. Eu não sei se você se você leu ali, mas a hora que eu li esse texto, eu falei assim, mas que pergunta besta é essa? Porque assim, Adão e Eva não comiam carne. Não existia morte no Jardim do Éden. Deus havia dado os frutos para eles, em primeiro lugar, para eles comerem. E agora a serpente fala assim, não, vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eu falei, se fosse eu no lugar, a hora que eu li isso, eu falei assim, lógico. Vou morrer Fala de vou fome. morrer de fome, vou fazer fotossíntese aqui no jardim. Era isso que eu ia ter falado pra serpente, é lógico, vou fazer fotossíntese aqui no jardim, pelo jeito. É porque se Deus não deixa eu comer de nenhuma árvore, eu vou comer o quê, né? Pois é, e eu falei assim, que sentido que faz? Porque eu coloquei na minha cabeça, a pergunta na minha cabeça era a seguinte, a serpente chega pra tentar Eva, e ela quer convencer Eva de que ela tá certa. Mas ela faz essa pergunta que todo mundo sabe que é falsa. A premissa da pergunta é falsa. Deus não falou para eles que eles não podiam comer de nenhuma árvore, pelo contrário, né? E isso que Eva vai corrigir. Mas como que você começa com uma pergunta que já joga a pessoa na defensiva, entendeu? Se eu chego para você e já falo uma coisa que tá totalmente errada, o que você É faz? mentira, né? O que você faz? Você vai para defensiva. Eu quero me Você defender já se daquilo. fecha, entendeu? E eu perguntei por que a serpente faz isso? Por que ela começa colocando Eva na defensiva, contrariando? Ela começa contrariando Eva. Você sabe explicar isso aí, não? Olha, eu tenho uma posição de que, assim, você usou o exemplo, se alguém vem e me pergunta como eu fico na defensiva. Quando alguém vem tentar e já me começa com uma pergunta que eu levo como confrontuosa, eu, pelo menos Larissa, quero partir ali para o confronto de, não, mas não é isso, quero tentar trazer uma justificativa. Eu não sei se foi essa a intenção ali da serpente, quando ela tentou confrontar a Eva, de fazer com que trouxesse essa provocação para Eva, para que Eva desse atenção para o que ela estava falando. Mas eu acho que é nessas linhas aí mesmo. Porque, apesar de, a princípio, eu pensar assim, olha, se eu quero convencer você a jogar no meu time, eu não vou começar te provocando, entendeu? Mas aí, até que eu lembrei, assim, eu trabalho com crianças também, né? Então, assim, uma vez por ano, a gente tem um retiro infantil de 2 semanas, e tem ali umas 30, 40 crianças. De crianças de 7 a 11 anos de idade. E aí a gente cuida das crianças, a gente conta histórias da Bíblia e tal, um retiro espiritual, né? Aí cada ano é um tema diferente, tal, Daniel, Davi. E as crianças, você já sabe, assim, elas aprendem que elas têm que desconfiar de pessoas estranhas, né? De pessoas desconhecidas. Então elas não podem conversar com crianças, com adultos desconhecidos. E tá certo isso, os pais têm a obrigação de ensinar isso pros filhos, porque é perigoso, né? Você não sabe com quem seu filho tá conversando na rua. Só que aí quando a gente chega nesse retiro, eu chego lá e vou conversar com a criança, você percebe que ela sempre tá com o pé atrás.
Ela tá sempre, tipo assim, na defensiva, ela não quer falar, você pergunta, ela não responde, ou ela responde de maneira bem assim, furtiva, sabe? Ela não quer conversar, ela tem essa barreira, e como eu disse, essa barreira é certa, tem que ter mesmo, para proteção da própria criança. Só que aí, o que que eu percebi? Porque eu já trabalhei também, inclusive, já trabalhei em escola adventista, e trabalhei muito com crianças. Como que você faz para quebrar essa barreira? Deve ser um quebra-gelo, a gente fala, né? Se você chegar e falar para a criança uma besteira muito grande, tipo, uma coisa assim absurda, sabe? Por exemplo, vamos supor que chega um menino lá para conversar comigo. Para conversar comigo, não. Tem um menino lá, eu vou conversar com ele. Aí ele tá usando um tênis amarelo. Eu falo assim: Nossa, que legal esse seu tênis feito de queijo. O que que o menino vai fazer? Não é queijo, meu tênis, ele vai dar risada. Exata, ele imediatamente ele vai querer fazer o quê? Corrigir. Sim. Entendeu? Imediatamente ele vai reagir ao que ele fala. E se eu chegasse para ele e perguntasse para ele qual é o seu nome? Ou de onde você vem? Entendeu? Talvez ele não respondesse. Mas quando eu falo que o tênis dele é de queijo, ele vai falar assim: não, meu tênis não é de queijo. Entendeu? E aí você já quebrou o gelo para conseguir falar com ele. Eu acho que é exatamente isso que a serpente está falando com Eva. Está fazendo com Eva. Ela chega, faz uma afirmação absurda, entendeu? Que não tem como fazer sentido, porque a intenção dela não é contrariar a Eva, mas primeiro é pegar a Eva ali numa conversa, entendeu? Porque assim, uma coisa que Adão e Eva, eles já sabiam do que havia acontecido, ainda mais se a gente fala sobre quem é a serpente, quem está por detrás, né? Eles já sabiam da rebelião que havia acontecido no céu, que Satanás havia sido expulso e que talvez até eles fossem ser visitados ali. Então, tipo assim, se a serpente tivesse escolhido uma outra interação, eu imagino que talvez Eva tivesse já com as anteninhas ali ligadas ali e falasse: não, eu não vou cair nessa. Entendeu? E aí a serpente usa dessa estratégia, porque quando ela usa essa estratégia, é a maneira dela pegar a Eva ali e falar assim: agora te peguei. Sabe? E ela começa essa interação. É a maneira de puxar a Eva para uma interação que talvez Eva não tivesse participado se não fosse dessa maneira. Talvez ali uma forma de provocação que a serpente quis criar em Eva, porque eu vejo toda provocação, assim, toda resistência, ela tenta criar uma forma, é muito eficiente para criar uma forma de manipulação. Igual você falou assim, se eu chego na criança e eu pergunto seu nome, mas se eu vou fazer uma brincadeira, é uma forma ali de eu estar manipulando para eu me aproximar. E eu vejo que a serpente, ela fez exatamente desse jogo de manipulação. Então, ela queria chamar a atenção de Eva, e, como você falou, a criança é inocente. Então você chega para conversar, eu estava até, assim, trazendo um pouco, assim, talvez não fugindo do assunto, mas eu estava vendo um vídeo que mostrava um rapaz que ele chegava nas mães e falava assim: "Olha, será que o seu filho, se eu chamar ele para sair comigo do parquinho, ele sai com um desconhecido?" E as mães falavam: "Não". E ele chegava para as crianças e falava assim: "Ai, como que é seu nome?" As crianças não respondiam. Aí ele falava assim: "Ai, seu tênis é muito legal, toma um pirulito", e oferecer alguma coisa e fazer algo para chamar a atenção das crianças. No final, todas as crianças saíam e davam a mão para ele e saíam e iam embora. Então, acho que a serpente ali, Satanás, ele usou da mesma estratégia com Eva para trazer uma provocação. Então, provocou, falou assim: eu vou tocar num ponto ali em que Eva ela vai se sentir provocada, vou fazer essa manipulação, e é uma forma de eu puxar um diálogo com ela. Exatamente, é isso que ele queria. Ele queria começar um diálogo. Ele já sabia que talvez ela estava ressabiada ali, sabe? Tipo assim, eu não vou entrar nessa conversa, eu não quero conversa. Mas aí ele arma a arapuca, ele arma a armadilha dele ali e joga ela. E qual é a reação de Eva? O que que Eva faz? Verso 2. A mulher responde à serpente: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer." Aí você percebe aí, tipo, ele arma a arapuca dele ali, a armadilha dele, e a hora que o texto diz a mulher respondeu à serpente, o que que é isso? A arapuca se fecha. Entendeu? Ele conseguiu pegar a Eva na conversa, ele conseguiu puxar a Eva para ter uma interação com Eva, porque até agora não tem nenhuma tentação ali, entendeu? A tentação vai começar ainda. Mas o que ele fez foi de maneira muito sutil puxar a Eva na conversa. E agora ele vai conversar com ela, ele vai tentar. E agora começa a tentação, né? Sim, e você vê que foi só uma troca de palavras, porque o que Deus disse que o homem poderia comer livremente, você vê que a serpente ela só troca por não poder comer.
Então ela distorce exatamente aquilo que Deus disse e Eva, na tentativa de defesa, ela abre espaço para um diálogo. Ah, isso aí você tocou num ponto importantíssimo, porque essa questão a gente não pode seguir adiante sem antes de entrar nessa questão de como a serpente representa a Deus, ou como a serpente entende quem Deus é, né? Porque a frase que ela diz ali, ó, é, de nenhum fruto das árvores de jardim você pode comer. Ou seja, não comam, a Nova Versão Internacional diz, não comam de nenhuma das árvores do jardim. Aí você para pra pensar, tá, mas o que Deus disse, de fato? O que Deus havia falado? Eu acho que pra gente entender o que a serpente está dizendo, é preciso voltar ali pro capítulo 12, verso 16, na frase que Deus realmente havia dito. De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Olha só, qual é a diferença agora? Você pega ali, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. O que a serpente diz? De nenhuma árvore. Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Você percebe como ela muda a sentença que Deus havia colocado? Só que Ela tenta causar uma desconfiança ali, não sei. E fica mais interessante se você vai para o texto original, porque ele usa um mecanismo linguístico interessante. Ele vai dizer o seguinte: ele usa o verbo duas vezes. Se você for traduzir o texto literalmente, do capítulo 2, verso 16 ali, o texto original vai dizer o seguinte: de toda árvore comer, podes comer. É isso que o texto diz. Mas como assim comer pode comer? Esse é um mecanismo da língua hebraica que, inclusive, mesmo quando o Novo Testamento é escrito em grego depois, eles se apropriam desse mecanismo que quando você quer enfatizar alguma coisa, você usa o verbo duas vezes. Entendeu? Você fala assim, comer, podes comer. O verbo aparece duas vezes. Quando você quer dizer assim, ó, é intensivo, aquela ação é intensiva. Aí por isso que na sua versão aí, a João Ferreira de Almeida, ela acrescenta uma palavra que não está no original, que é livremente. Por quê? Ela não está traduzindo a palavra literalmente, mas ela está traduzindo o significado dessa expressão. Porque quando você fala assim, comer, pode comer, quer dizer, assim, existe uma permissão explícita para se comer. Entendeu? Então, só que você não vai falar em português de toda árvore do jardim, comer, podes comer. Aí você fala assim, a maneira mais certa é você dizer de todas as árvores do jardim, podes comer livremente. Entendeu? Que é uma. Você intensifica o fato de poder comer ali, entendeu? Só que aí a questão é a seguinte: que imagem que isso pinta de Deus? Qual a imagem que você tem de Deus quando você lê esse texto? Deus é um Deus de fartura. Ele é um Deus de abundância, sabe? Ele quer dar, ele quer felicidade. Então, assim, ele faz uma quantidade enorme de árvores e ele fala para o homem e para a mulher, ele fala assim, ó, de todas. Você percebe assim, todas, a palavra que tá de todas as árvores você pode comer. Então, assim, é um Deus de fartura, é um Deus de abundância, é um Deus que diz sim, sabe? É um Deus que está disposto a dar ali para sua felicidade. Só que aí que é o X da questão, porque quando a serpente vem, o que ela vai falar? Ela Como que fala ela distorce? que nenhuma árvore. Não, nenhuma. É. Ou seja, ela pega esse Deus da abundância e ela transforma num Deus do limite. Um Deus que impõe limites. Porque você tinha um limite para Adão e Eva, só que o limite era uma árvore. Quantas centenas, quantos milhares de árvores eles tinham? Ele fala assim, ó, de todas as árvores do jardim você pode comer, só tem uma exceção. E a maneira como a serpente representa Deus é de nenhuma árvore. Ele é um Deus que impõe limites, que não deixa você ser feliz, que tira a sua liberdade, Como sabe? um Deus negativo, É um né? Deus negativo. O autor ele vai apresentar a Deus como um Deus positivo, um Deus de fartura, um Deus de abundância. A serpente ela vai apresentar Deus como um Deus da magreza, como um Deus da escassez, sabe? Como um Deus da limitação. Não como um Deus do sim, mas como um Deus do não. Essa é a maneira como a serpente apresenta. Ou assim, como a serpente vê a Deus. E Essa é a imagem de Deus que a serpente tem. e isso me faz até trazer uma questão, porque muitas vezes quando a gente lê, a gente pensa que Satanás ele queria estar mudando o comportamento de Eva. Mas na verdade, eu vejo que Satanás ele estava querendo mudar a visão que Eva tinha sobre Deus.
Então, quem Deus era, que é exatamente isso que você está falando. Deus para Eva era um Deus que estava sempre presente, um Deus de fartura, um Deus que criou todo um jardim para eles, e quando nós vemos a serpente ali, ela tenta distorcer a visão de quem realmente é Deus. Então, não sei se era questão de mudar o comportamento de Eva, mas eu acho que era questão de questionar quem Deus era. Ah, mas aí você pegou no ponto nevrálgico. Você colocou o dedo bem ali, ó, na ferida do texto. A gente podia terminar o podcast aqui agora. Porque eu acho que esse é o ponto central, nevrálgico aqui do texto. Se eu disser pra você assim, ó, que a tentação não era comer o fruto. A tentação era mudar a maneira como Eva entendia quem Deus era. É. O fruto, ele era só a superfície. A gente vai chegar lá nessa parte ainda. Mas o que está por detrás, que a gente lê essa história, uma história infantil, de comer um fruto, não é isso. A tentação de Eva, de verdade, como a gente vai ver aqui no texto, não é comer o fruto. O fruto é a consequência. A tentação, o que a serpente está fazendo, não é força. Você percebe que, assim, em momento nenhum de se ler o texto, a serpente vai dizer para Eva, coma do fruto. Entendeu? Ela não vai dizer coma do fruto. O fruto está ali em questão, mas ela nem oferece o fruto para Eva. A tentação, de fato, já está nesse ponto mais embaixo, que é a maneira como Eva vê a Deus. O entendimento que Eva tem de Deus, porque até ali era o Deus da abundância, né? Era o Deus maravilhoso, né? Era o Deus que dá, o Deus que está disposto a suprir as nossas necessidades. Ela já começou a apresentar o Deus como um Deus da escassez, o Deus do não, sabe? E aí continua, mas você já tocou num ponto central. E agora, então, para fechar esse segundo bloco, nós vemos que a serpente, ela tenta atacar, na verdade, não é ali uma regra, mas ela tenta atacar diretamente a imagem de Deus. E Eu diria que ela, sim, ela tenta atacar, mas eu diria que ela nem só não está tanto tentando atacar, mas como ela está expressando a própria imagem que ela tem de Deus. Entendeu? O que ela fala ali não é que ela está criando ou elaborando aquela mentira para Eva, que ela não acredita. Eu acho que a serpente está falando é aquilo que ela acredita ser verdade. Para ela, aquilo que ela está falando é verdade. Na mente da serpente, ela fala de um Deus de limitação, ela fala de um Deus de escassez, um Deus do não. Eu acho que na mente da serpente é isso que Deus é, entendeu? Eu acho que ela está tentando transportar essa imagem de Deus agora para Eva e fazer com que Eva acredite também nessa imagem de Deus. então, fechando esse bloco 2 agora, a gente viu no bloco 1 que a diferença entre a serpente e o homem, então o ingênuo, a serpente esperta, astuta, e agora a gente vê nesse segundo bloco que a serpente ela tenta atacar diretamente ali a imagem de quem Deus é, do caráter de Deus. E agora chegamos ao final de mais um episódio da série O Diabo no Divã. Mas fiquem atentos, porque logo vem o próximo episódio para vocês continuarem acompanhando a discussão entre Eva e a serpente. Então é isso, até a próxima, galera!